O Sandri, desde quando a Action começou a assessorar a gente, ele abriu nossa cabeça para sair desse mundo de um prédio por vez, porque ele falou, pô, bonitinho o que vocês estão fazendo, mas vocês vão ficar nisso o resto da vida, né? Por isso que eu falo, todo construtor é economicamente bem, financeiramente pobre, porque o dinheiro está sempre no prédio, né? Acho que o que mais atrai e o que a gente está tentando trazer para o mercado financeiro e para os investidores é a taxa de retorno. E construção civil tem um retorno no caso aqui de vocês, de 50% ao ano, né? E a gente tem dificuldade de captar por quê? Acertamos mais uma, né? Então, ou seja, não é sorte, é estudo de mercado, é pesquisa, né? Olá, eu sou Eduardo Sandri, sócio na Action. Bem-vindo ao nosso podcast, onde falamos de empreendedorismo e gestão. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o Edilson, mas antes de apresentá-lo, vou apresentar o Léo Vinokur. Bem-vindo, Léo. Obrigado, Edu. Bom, eu sou associado aqui na Action, né, e especialista em construção civil, e hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que é um cliente de longa data, o Edilson Ferraz, CEO e cofundador da TOTVS Engenharia e Empreendimentos. Bem-vindo, Edilson. Muito obrigado pelo convite, Eduardo, Léo, vamos lá. Bom, nesse bate-papo, né, a gente quer aprofundar um pouco sobre esse cenário de captação e construção civil, desse setor que é tão importante para a economia, que representa aí cerca de 7% do nosso PIB. E Edilson, para a gente começar, eu queria te fazer uma pergunta, né? Não é todo dia que a gente encontra um empreendedor nesse mercado de construção civil que está há mais de 20 anos nesse mercado. A TOTVS já fez mais de 200 obras, já construiu mais de 600 mil metros quadrados. E conta um pouco como começou tudo isso. Bom, a TOTVS vai fazer agora esse ano 21 anos de história, né? Nós nascemos fazendo espaços corporativos, onde a gente fazia escritórios das grandes empresas aí de informática, principalmente, nos principais centros do Brasil, aí, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre. Com essa experiência, a gente acabou fazendo um prédio na época do Bank Boston, e o pessoal do Boston gostou bastante da nossa obra, acabou levando a gente para fazer os escritórios de negócios deles espalhados pelo Brasil. O pessoal de agências do Boston também gostou do nosso trabalho e levou a gente para fazer agências também. Foi o nosso primeiro passo para o varejo. Antes a gente sempre trabalhava de portas fechadas, né, no espaço corporativo, você entra dentro de um prédio e trabalha lá quietinho, tranquilo, né? Quando a gente foi para a agência, a gente começou a atender varejo. E aí não saímos mais do varejo, a nossa história foi enorme aí, com várias lojas, aí começamos a fazer polishop, fast shop, aí os principais players aí do mercado aí do varejo, né? A gente atendeu o Cinemark, fizemos mais de 12 complexos do Cinemark, Smart Fit, fizemos bastante academia deles, Pets, Grupo IMC, que é o Viena, Pizza Hut, Olive Garden. Hoje estamos atendendo também, atendemos o pessoal de faculdade também, da São Leopoldo Mandic. Então, ou seja, o varejo, no geral, aí a gente atendeu os principais players dele aí, né? E há 12 anos, estamos completando 12 anos para cá, nós resolvemos começar a empreender. Aí nós fomos para esse mercado que nós estamos iniciando a conversa agora de captação, né? Legal, mas antes, né, acho que essa tem uma história interessante, né, quando você comentou que vocês atendiam o Cinemark, e foi essa época que o Eduardo conheceu vocês, né, que o Eduardo era Exato. CFO no Cinemark. Edu, quer contar um pouquinho como você conheceu o Edilson? Eu conheci o Edilson e a TOTVS, acho que foi uma experiência interessante, que a gente tinha fornecedores lá muito antigos e tal, e a gente precisava, né, renovar um pouco a carteira e fazer de forma diferente. Então, foi nesse momento... Quanto tempo, Edilson? 15 anos? 20 anos? Acho que uns por aí. Aí a gente trouxe a TOTVS lá, né? Eles fizeram um trabalho bem feito. Eu nem sabia que vocês tinham feito... Quantos cinemas vocês fizeram nesse Foram período? 13 complexos no total. 13? Caramba. Então, é incrível, porque assim, eu acho que comigo você deve ter feito uns 5 na época. Por aí. Então, a história continuou mesmo depois que eu saí de lá. Agora, voltando aí, eu queria só explorar aqui, porque tem acho que a parte mais interessante aqui da conversa é essa tua, né, como é que vocês saíram dessa questão de construir espaços para shopping, restaurantes, tudo, e ter ido para parte de construção civil mesmo, né? Corporação imobiliária. Corporação assim, imobiliária. Né? Como é que foi essa migração aí? A gente teve um crescimento muito meteórico na TOTVS. Eu costumo falar que a gente estava num escritóriozinho de 34 metros quadrados, e, de repente, a gente se viu no escritório de 600 e poucos metros quadrados. A gente era meia dúzia de pessoas no escritório e chegamos a ter quase 400 funcionários. Que medo, hein? Então, dá um certo desespero, né? Tá.
Mas foi uma época de crescimento muito forte, a economia estava muito boa, né? 2006, 2007, 2008, foi uma época de muitas realizações aí, muita conquista, né? E a gente conseguiu fazer um caixa legal para a empresa, né? E a gente já tinha um amigo em comum já, que o tênis nos trouxe, né? Que é o Gilberto Zarran, que é um parceiro fantástico aí, e já construía há muito tempo, a vida inteira, construindo, incorporando. Ele, junto com a família dele, tinha mais de 15 prédios já executados, e a família dele encerrou as atividades, encerrou a empresa. Então ele estava procurando novos negócios. E ele procurou a gente para ver se interessaria em fazer um negócio com ele em Diadema. Ele tinha um terreno em Diadema, conhecemos o terreno, vendo o que caberia no terreno lá, e a gente resolveu apostar e entramos com ele no terreno, né? E compramos, fizemos nosso primeiro prédio, que foi o Jardino, nosso primeiro filho, lá em Diadema. Lá em 2011 isso, né? Isso foi 2009. A entrega em 2011, entrega em 2011. Esse primeiro empreendimento aí tinha... Qual era o VGV dele? Qual o tamanho? VGV de 14 milhões, alguma coisa assim. 14 milhões. O que eu falo de construção civil é que todo empreendedor aí de construção civil em corporação, ele começa com o tamanho de prédio, ele vai dobrando, né? Começa com VGV de 14, isso até um pouco parte aí dos desafios do negócio que a gente vai falar, mas depois o segundo vai para um de 30, depois vai para um de 60, e vai assim. Só que o ciclo é longo, né? Cada prédio desse leva quanto tempo, Edilson? De 24 a 36 meses, dependendo do tamanho, dependendo da estratégia de vendas e início de obra. A gente tem uma estratégia meio diferente do mercado. A gente faz o lançamento do prédio, mas às vezes a gente até começa a obra antes de fazer o lançamento. Porque o alvará de execução de obra, ele sai primeiro do que o RI, que é o documento que você necessita para fazer as vendas. Uhum. Então, muitas vezes, a gente já está com o alvará de execução pronto, a gente já começa a executar a obra sem mesmo ter o RI. Então, a gente já sai fazendo já o prédio. E diferente do mercado, que vende durante 6 a 12 meses e depois executa, a gente tem essa estratégia já de sair fazendo já junto com vendas, né? Como que foi essa transição, né? Vocês não deixaram de fazer obras para o varejo, né? Mas quais são essas diferenças, assim, os desafios e as vantagens de ter esse DNA de construir para o varejo? Como que foi essa transição? Por que a TOTVS tem um diferencial, né, de um lado? E qual foi o desafio de entrar na lógica de vender um produto para o consumidor, né? Porque no varejo você está vendendo no B2B. Né? E quando você está na incorporação, você tem que pensar no B2C, né? Então é uma diferença muito grande de negócio. E também, né, no quesito obra, né, acho que tem algumas diferenças. Se puder explorar esses dois aspectos. É muito diferente, né? Uma das coisas que a gente decidiu lá atrás com os sócios, a TOTVS é uma empresa que ela atua, quando a gente estava só fazendo o varejo, a gente não atua para franquia, eu não atuo para governo, e a gente não atua para pessoa física, né? Então, esse foi um DNA traçado lá atrás, uma postura da empresa. A gente não queria estar envolvido com politicagem, não queria estar envolvido com risco de uma franquia, de pessoas que não entendem de negócio. E pessoa física, fazer obra para pessoa física é pior ainda, né? Então, a gente determinou bem que era varejo, que a gente ia fazer, grandes corporações, e a gente trabalha para empresas que têm um plano de crescimento, né? Então, ou seja, eu não consigo ser tão competitivo se você tem uma loja para fazer. Agora, se você tem um lote de lojas para fazer, eu consigo fazer ser competitivo e traçar um plano para você. Essa migração para o edifício ela é bem complicada, porque no varejo as obras são muito rápidas, né? Você pega um Cinemark, por exemplo, de 5 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados, você tem 120 dias para fazer uma obra dessa. O primeiro prédio nosso, que foi o Jardino, a gente tinha 5 mil metros quadrados. Ou seja, o tamanho de um Cinemark que nós demoramos 24 meses para construir. Uhum. Né? Então, ou seja, é uma diferença muito grande isso, né? A obra comercial você trabalha quase 24 horas por dia, né? A residencial você tem um longo tempo de fundação, o processo construtivo é bem diferente, então exige mais tempo, né? Então essas diferenças assim, para a gente que estava acostumado a toque de caixa, foi complicado assim entender, né? Agora do B2B para o B2C, também é complicado, que quando você negocia com um Sandri, um avião aí do mercado corporativo, tá bem claro o que ele necessita. Ele quer uma obra com qualidade, pontualidade, porque ele precisa começar a vender, né? No caso dele, as contas sempre eram pipocas, né? Então, ou seja, eu preciso vender pipoca, né? E quando você vai eu não tenho acesso ao público dele, né? O meu cliente é ele está determinado no prazo dele lá, eu preciso cumprir o prazo com qualidade, né? E quando você vai atender o consumidor final,
Eu vou te dizer que nós estamos... Olha, esse ano, nos últimos 2 anos, a gente conseguiu captar isso, né? Tanto que a gente teve que trazer uma pessoa de relações públicas para a empresa para nos ajudar a lidar com o público final, porque a gente não queria falar com o consumidor ali, né? A gente quer fazer a obra, entregar o que nós cumprimos, era exatamente cumprir contrato, né? Que era a gente cobrado no varejo para isso, tem que cumprir o contrato. E para o cliente final não basta só isso, né? Ele quer um carinho, ele quer uma atenção, ele quer, né? No final do dia... Então a gente trouxe uma relações públicas para a empresa que está fazendo agora esse trabalho e vou te falar, pô, é muito gostoso ver essa relação, né? A gente tem na empresa toda a última sexta-feira do mês, último dia do mês, a gente faz um café. Por isso que eu me atrasei aqui hoje, peço perdão. Mas a gente tem um café lá onde a gente se reúne com os funcionários e mostra para eles os acontecimentos do mês, né? Qual é a perspectiva para o próximo mês, o que a gente está fazendo, como que estão as obras, né? O que nós estamos negociando, né? Então, ou seja, e a gente está trazendo bastante feedbacks aí dos consumidores finais dos prédios, por exemplo, e tá bem interessante. Então, ou seja, é uma mudança legal. Bem drástica de perfil de cliente, né? Um é respeitar contrato e o outro é você estar lidando com a casa da pessoa, né? Onde ela vai morar ali por... Sim, você está lidando com o sonho dela, exatamente. Né? Então não é só cumprir um contrato, né? Exatamente. Você tem que atender e tem que abraçar, né? Acolher esse cliente. É bem diferente. Outro ponto interessante da TOTVS, né? É que vocês trouxeram um produto de alta qualidade para uma praça que normalmente não é vista com esse perfil de cliente, né? Que é a praça de Diadema. Você contou como começou, né? Com o terreno que o Gilberto trouxe, mas vocês estão já no 5º projeto lá. O último projeto de vocês foi de 70 milhões de VGV. Exato. Vendendo num preço de metro quadrado que normalmente é de um bairro nobre de São Paulo, né? Vamos chegar lá. Exato. Conta um pouquinho como que é isso, vender um produto diferenciado nessa praça e como você vê a praça de Diadema. A praça de Diadema, a gente foi para lá pela facilidade e a rapidez em aprovações. A prefeitura de Diadema é muito rápida nisso, né? E quando você compra um terreno e aporta um dinheiro lá, esse dinheiro... Se ele ficar parado muito tempo, você tem que calcular o custo disso e depois pode ser que não pare de pé o negócio, né? Então, a Diadema tem uma aprovação bem rápida. Então, nós estamos falando em 6 meses, a gente tem um projeto aprovado, um projeto abaixo de 150 apartamentos, você tem um projeto aprovado em 6 meses. Isso que fez a gente ir para lá. Só que a gente queria também levar um produto de qualidade, né? Não queríamos fazer um caixote para as pessoas morarem. Então, a gente tem essa preocupação também com a arquitetura do projeto. Quando o arquiteto entrega o projeto para a gente senta lá os sócios, eu, Marcelo, Gilberto e o Pedro, e esmiuçamos o projeto inteiro para ver se ele era um projeto que a gente moraria, né? Então, pensando dessa forma, a gente leva as qualidades de melhor que tem no mercado para lá, né? Você construir em Diadema, construir no Campo Belo, o cimento e a areia é a mesma, né? O que muda de um mercado para o outro é exatamente o custo do terreno, né? Então a gente levou para lá também os acabamentos que se usa aqui no Campo Belo. Então a nossa porta do prédio é a mesma porta que se usa aqui nos apartamentos do Campo Belo. Os revestimentos são de primeira, os acabamentos são de primeira. Então acho que com isso a gente conquistou um público lá em Diadema. A gente já está, como você falou, indo para o 5º prédio. A gente são mais de 500 apartamentos já entregues, né? E com um nome reconhecido e um nome que forte lá em Diadema. Acho que esse reconhecimento vem através do estoque zero que você está falando, né? Então, se você faz um produto bem feito e entrega no prazo combinado, esse vem o DNA de fazer a obra para o varejo, né? Então, a gente jamais usou os 6 meses de contrato que a gente tem, a gente sempre entregou o prédio no tempo certo. Isso reflete no estoque, né? Legal. Não, eu acho que olhando aí um pouquinho, se me permitir, Edilson, né? Olhando a TOTVS, eu vejo assim, falo, bom, por que a TOTVS é um sucesso, né? Essa questão do prazo, né? Vocês estão em Diadema e lá vocês conseguem as licenças de forma muito rápida, que é uma característica da cidade, então isso é bom, né? O segundo é vocês criaram um modelinho que, como vocês conhecem muito bem a praça, vocês constroem um prédio próximo ao outro e isso cria uma reputação na região, porque ele olha e fala assim, esse prédio é da mesma construtora que fez aquele prédio, da mesma incorporadora, então, de certa forma, ali na região vocês são muito bem conhecidos, né? E vocês dominam, né? Por exemplo, em shopping, né, quando eu trabalhei com varejo de shopping, você precisa saber quais são os bons pontos, né? O sucesso está nisso, encontrar o bom ponto. A TOTVS consegue fazer isso muito bem ali, né? Então, sabe exatamente quais são os terrenos bons que tem que ser fechados, né? E eu acho que essa questão aí do padrão, acho que vocês revolucionaram o mercado lá, né? Isso eu acho que é bem legal.
e eu acho que é replicável em outras praças, Sim. né? Agora, um dos pontos que eu acho super importante é a questão da velocidade, porque eu acho que todo mundo, até quando a gente vai captar, todo mundo se questiona a velocidade, que sempre acaba acontecendo. Aliás, era bom até mencionar eles negociaram um prêmio num contrato com um fundo, Exato. um CRI, e tinha um contrato de performance, né? Que vocês conseguiram, né? E os caras colocaram aquela cláusula jurando que nem ia rolar. É isso, eles colocaram a gente estava brigando por uma taxa melhor, óbvio, né? E eles colocaram uma cláusula lá de performance lá que se a gente atingisse as porcentagens de vendas que eles tinham colocado lá, tinha dois triggers. E aí baixava para uma determinada taxa, depois baixava mais meio ponto percentual. Quando eles colocaram isso, eles tinham certeza que a gente ia demorar para atingir, né? E a gente fosse atingir só lá na frente. Nós atingimos em 4 meses a taxa melhor que ele tinha, né? Tanto que, conversando com um dos players lá do fundo recentemente, numa reunião, acho que vocês estavam também, ele falou, pô, isso deu uma confusão com a securitizadora, porque eles não estavam preparados para mudar a taxa no meio do caminho. Deu uma certa confusão lá para os caras lá. Vamos falar um pouquinho agora, acho que era legal de falar um pouquinho do desafio de captação, que eu acho que é uma dor, né? E toda construtora, incorporadora passa por isso, né? Eu discutia muito isso com o Edilson, né? Falar, poxa, o modelo de negócio de construtora, ele é muito lento, porque o ciclo é de 2 anos, né? E você tem uma equipe de fundação que você vai acessar ele agora, depois você vai acessar ele de novo só daqui a 2, 3 anos. E o ideal é você gerar volume de trabalho para esse pessoal. Então, o ideal seria você levantar um prédio, sei lá, de 6 meses, a cada 4 meses, mas uma frequência assim, né? Mas aí você passa pelo desafio da captação, né? Que é recurso, né? Fala um pouquinho para a gente, Edilson, como é que é esse desafio aí? Do lado do empreendedor, né? O pequeno empreendedor, nós somos considerados pequenos empreendedores, né? Porque é o que você está falando, a gente sempre fez um prédio por vez. E o mercado financeiro não... Dobra de tamanho, mas é um por vez. Até dobra de tamanho, mas você vai fazendo um por vez, sim, porque o resultado de um prédio você já aporta no outro, né? E o mercado financeiro, os bancos principalmente, eles financiam um prédio por vez. Eles não vão dar crédito para você fazer 2 empreendimentos de uma vez, né? Às vezes não dão nem para um, né? Por isso que a gente vai acabar indo para o mercado de capital, né? Mas o ideal seria fazer isso porque você ganha sinergia com a mão de obra, né? E um empreendimento desse, mesmo sendo rápido nas aprovações, é o que eu estou te falando, você precisa de 6 meses para uma aprovação, né? Então, ou seja, se eu começo uma obra e quero começar outra daqui a 6 meses, eu já tinha que ter iniciado a aprovação de projeto lá atrás também. É um ciclo aí que precisa ser montado aí. A Action está assessorando a gente bastante nisso, o Léo com as planilhas dele aí tá mostrando pra gente a necessidade de prazo ali e a captação do funding para isso, né? Mas é onde você ganha sinergia, né? O nosso prédio agora, para você ter uma ideia, o que em andamento agora é o Spot, nós estamos acabando a fundação dele. Vamos começar aí no próximo mês aí começar a estrutura dele, né? Daqui a pouco esse pessoal de carpintaria, de armação, eles já estão disponíveis, né? Então, ou seja, já teria que ter, pelo menos daqui uns 3 meses, já um outro prédio em andamento, para poder alocar essa mão de obra lá e não perder ela, né? O mercado aquecido, você tem uma certa dificuldade de encontrar mão de obra. Se eu já tenho essa mão de obra treinada, tudo eu uso lá no meu próprio prédio, né? E as dores da captação, vocês estão vendo junto comigo aí, né? O Sandro, desde quando a Action começou a assessorar a gente, ele abriu nossa cabeça para sair desse mundo de um prédio por vez, porque ele falou, pô, bonitinho o que vocês estão fazendo, mas vocês vão ficar nisso o resto da vida, né? Então a gente faz um escalonamento disso aí, ou a gente não vai crescer. E ele deu um desafio para a gente acabou indo para o mercado e com essa nossa qualidade em Diadema, tem bastante pessoas querendo fazer negócios com a gente, né? E a gente aceitou o desafio dele aí. Então hoje nós estamos falando aí, o que o Léo falou, o último empreendimento nosso foi um VGV de 78, 76 milhões. Uhum. Começamos a empreender com VGV de 14 e hoje nós estamos trabalhando com um pipeline de perto de 300 milhões, pouquinho ainda fora do que o Sandro colocou como desafio, que é 500 milhões e 25, né, 2025. Mas estamos buscando e vamos atingir a meta dele. E agora, junto com vocês, inclusive, a gente precisa vencer essas dores aí da captação para poder atingir essa performance que a gente deseja. Construção civil sempre tem esse desafio, né? O capital, ele sempre exige que você tenha uma determinada venda já realizada, uma determinada... Está melhorando um pouquinho, mas ainda continua alto, uma determinada volume de construção já realizado e tal. Então, o empreendedor sempre precisa colocar um valor relevante de capital próprio, né? Sim.
que impede, porque como você leva 2 anos para conseguir recuperar teu investimento, quando ele libera, você já coloca ele 100%. Por isso que eu falo, todo construtor é economicamente bem, financeiramente pobre, porque o dinheiro está sempre no prédio, né? Tá sempre no próximo prédio. Mas é uma brincadeira, na hora que eu cheguei, né? Você falou assim, pô, você não veio de carro? Eu falei, eu sou construtor, eu não tenho carro. Mas na prática, né, o que eu acho que o mercado não enxerga, ou enxerga, como vai começar a enxergar agora, mas para essas construtoras menores, né, não existe ainda uma lógica de investidor, né? Que é o que a gente está tentando construir também. Fala, pô, vamos criar então um club deal ou algum instrumento, algum veículo de investimento via equity, né, para a gente poder financiar essa parte no risco, né, que os CRIs ou os fundos não entram, né? Mas aí é legal a gente entender um pouquinho os economics da construção civil, né? Você pode abrir um pouquinho, Edilson, qual é o retorno de um prédio aí? Ou o Léo, porque eu sei que o Léo conhece todos os números aqui também. O Léo já está né? com todos o pipeline nosso, ele sabe a margem de cada um. Mas eu vou falar aqui, gira em torno de 13% a 17%. Né, Exato. De margem líquida final. Mas mais interessante que a margem, porque isso é uma coisa que a gente encontra muito nessa discussão com os nossos clientes de incorporação, né? O incorporador, ele fala sempre em margem, né? Sim. Ele me diz muito, pra falar a verdade. E a gente que é aqui do mundo financeiro, né? Que tá fazendo captação de investimento o tempo todo, margem é a parte importante, né? Mas acho que o que mais atrai e o que a gente está tentando trazer para o mercado financeiro e para os investidores é a taxa de retorno. Que às vezes você pode até ter um incorporador que tem uma margem muito boa. Às vezes a gente já encontrou, por exemplo, projetos com 25% de margem. Só que o ciclo da venda dele foi tão longo que essa margem, na verdade, deu um retorno não tão legal. Então, é uma conta de giro, né? Que sei lá, no varejo o pessoal faz sempre, né? Porque tem margens apertadas e tem que girar muitos, né? Capital investido. No caso da TOTVS, né? O legal de vocês é que com essa estratégia que vocês têm de começar a construção e fazer a venda, vocês normalmente terminam com o prédio 100% vendido. E aí a taxa interna de retorno fica em torno de 40%, 50% ao ano, num mercado que é baseado em tijolo. Né? A gente não está falando de uma startup que está trazendo uma ideia nova, né? A gente está vendendo apartamento, é um ativo também. Né? Então é assimétrico, né? Esse retorno para o risco, né? Que isso representa. Se tiver os controles bem feitos, etc., que é o caso de vocês. Então, esse é o ponto que a gente está tentando trazer para o mercado. Então, esse para mim é um ponto relevante, né? Você fala, pô, a gente está falando aqui de uma indústria antiga, conhecida, né? Construção civil não é uma inovação. E tem retornos altíssimos. Foi sempre o que eu defendi. Falei, pô, por que o pessoal não investe? Investe muito em tech, que eu entendo também, tem um mercado para isso, é legal. É atrativo, sexy. Né? Mas tem muita volatilidade, tem muito risco, tem muita incerteza, né? E construção civil tem um retorno no caso aqui de vocês aí, de 50% ao ano, né? E a gente tem dificuldade de captar por quê? Né? Sendo que é o retorno sobre um business, né? E assim, teu track record é excelente, né? Quantos prédios você já levantou, Edilson? Estamos no 5º, né? Você está no 5º, então. Não é que você começou agora. Exato. Com retorno de 50% ao ano, uma dívida custa quanto? A dívida custa, vamos lá, IPCA mais 11. IPCA mais 11, para uma então, incorporadora 18, do tamanho da trabalhar TOTVS. com 20. Pô, você vai tomar uma dívida de 20, você tem um retorno de 50, pô, ainda dá para alavancar. Então, assim, para mim é um business muito bom, pouco explorado, que eu acho que só falta capital, né? Só falta fechar essa equação para essas construtoras pularem de um VGV lá de 100 milhões, 200 milhões para esse meio bi aí que você mencionou de desafio, né? Exatamente. Isso para mim que eu acho é difícil de entender, né? Porque que o mercado não entrou nisso ainda. E justamente, assim, é pelo acesso a essa dívida, né, que o retorno para o equity fica mais alto, né? Então, isso é um ponto interessante, assim, sobre a incorporação imobiliária como segmento, assim, né? É um segmento chave da economia, né? Construção civil varia aí, às vezes é 6% do PIB, às vezes é 8% do PIB. A gente está falando aqui de 800 bilhões, né? Um mercado de 600 a 800 bilhões. É um mercado que não é concentrado, né? Então, assim, você olha todos os setores chaves da economia e você vê lá 5, 10 empresas que dominam 80% do mercado. Mas aí você olha para incorporação imobiliária e você vê lá que o maior não tem 10%. Não tem. O mercado financeiro, ele precisa... Eu acho que o trabalho que a gente tem feito com a Action
começa a mostrar também, separar um pouco o joio do trigo, né? O empreendimento, eu entendo o medo e o receio e os cuidados, a pessoa que vai financiar, né, o fundo ou o banco, ele tem que ter as exigências que eles fazem. Porque, primeiro, você precisa comprar bem um terreno, comprar ele num preço que caiba no projeto. Segundo, você tem que fazer um projeto para aquela região. Não adianta eu querer colocar em Diadema apartamentos de 200 metros quadrados, eu não vou vender. Vou vender meia dúzia, entendeu? Então, ou seja, você tem que saber o que cabe em cada região. Até cada bairro, cada rua, você tem que se preocupar. Terceiro, o público que você vai atingir ali e o volume o valor de venda que você consegue colocar naquele mercado. Nós somos muito pequenos, mas mesmo a gente gosta do nosso negócio. Então, a gente se envolve no nosso negócio, né? Então, para você ter uma ideia, não tem uma venda que a gente faça que o Gilberto não analise a ficha do cliente. Ele passa o final de semana dele inteiro, cada venda que tem lá, ele está olhando e liberando cada venda. Quando chega um projeto de fundação, o Marcelo senta e debruça sobre o projeto de fundação e o projeto como um todo para verificar coisas que podem ser melhoradas no prédio, de economia, de performance, de acolhimento mesmo, se vai ficar interessante aquilo, né? O Pedro está na obra cuidando dos detalhes lá na obra, lá olhando, né, no pente fino a obra, né? Eu fico na parte financeira, né? Então, ou seja, o Gilberto costuma brincar e fala o seguinte, a gente não tem chance de errar, né? Então, ou seja, quando a gente decide fazer um empreendimento, cara, nós já estressamos ele de uma forma absurda para que dê certo. Por isso, acho que esse medo do pessoal, essa cautela mesmo do mercado financeiro, porque tem todas essas variáveis, né? Tem a economia, tem os juros altos, né? Uhum. Nós estamos lançando agora, todo mundo está falando, juros alto, juros alto. Você pega o mercado de São Paulo, está estagnado. Vocês estão acompanhando isso aí. Bastante construtora com muito estoque. Prédios entregues com estoque ou prédios de lançamento que não está vendendo. AAA está vendendo, que é uma maravilha, né? Você pega apartamento de 25, 30 milhões, os caras estão vendendo um lançamento. E nós estamos vendendo, nós estamos com o spot lá, nós estamos fazendo venda de 4 vendas por mês. Então, ou seja, o nosso produto é um produto, você vê, acertamos mais uma, né? Então, ou seja, não é sorte, é estudo de mercado, é pesquisa, né? Então, eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo com vocês, com a Action, é exatamente mostrar para o mercado, para ele separar o joio do trigo. Nós não sei o que você falou, nós não estamos começando agora, não estamos fazendo um primeiro predinho. Uhum. Né? Nós estamos no mercado há algum tempo e a gente sabe o que nós estamos fazendo. Os outros 4 prédios que nós fizemos está 100% concluído, na data, 100% vendido. Quase todos quitados. O último a gente está faltando alguma coisinha para quitar e porque a gente tem uns repasses para acontecer. Mas esse track record tem que ser reconhecido no mercado. Então, ou seja, acho que valeria aí uma taxa de juros diferenciada, uma dívida diferenciada aí para uma empresa que tem um track record desse, né? Não, e aqui só para, né, teu ponto, né, assim, a gente na Action, a gente pega poucas teses, né? A gente não gosta de pegar muitas teses, a gente gosta de trabalhar com poucas e defender bem. Ou seja, são teses que a gente acredita, né? No último CRI que a gente fez para vocês foram a melhor operação do fundo. Do fundo, né? Ou seja, esse é o track record. Mesmo assim, o mercado não entende, né? Exato. Então, assim, é uma história que tem que ser recontada várias vezes. Agora, o que eu queria trazer aqui, que eu acho legal, né, até o Léo, que tem bastante experiência nisso aqui, o que faz um CRI acontecer ou não acontecer, né? Porque eu acho que agora que a gente fez vários casos, né? Você apresenta lá para, sei lá, 30 fundos, 40 fundos, o que faz vários fundos quererem a oportunidade de realizar o CRI ou não? Eu acho que é uma coisa importante a gente lembrar, assim, o Edilson estava falando de fazer um produto para vender no mercado, né, que tenha fit com o consumidor, né? E aí tem esse outro lado, né, você tem que vender um investimento para um fundo de investimento, né? E o fundo tem um mandato. Exato. Ele tem uma regra, né? Então ele não pode fugir daquela regra, ele está lidando com o dinheiro dos outros. Ele tem os seus preconceitos, igual o consumidor tem, né? Então, por exemplo, esse ponto da venda foi né? Porque a venda de São Paulo, no metro quadrado que a gente está vendendo, na TOTVS, tá parada. Então, nesse momento. Aí... Eles colocam tudo no meu balaio. Eles colocaram todo mundo no meu balaio, só que, por exemplo, ter um argumento, mostrar, olha, a gente não tá vendendo há 6 meses antes da obra. A gente tá num ritmo de venda, eu tô vendendo 4, 5% do meu prédio por mês. Ou seja, se a obra tem 24 meses, até o final da obra eu vendi tudo, né? Com uma inadimplência baixa na minha carteira, né? A tabela de venda ser diferente. Então, acho que
primeiro, né, um nível de organização para você conseguir ter uma conversa fluida com os fundos, né? Acho que isso é muito importante. Você vê aí muito incorporador que fala com os fundos e, né, vai falando, às vezes até consegue fechar negócios e fazer as suas captações. Mas para na diligência, né? Mas para na diligência, né? Então, aqui com a Action, a gente entra com um trabalho inicial, né? Que a gente faz um planejamento estratégico, a gente monta um data room, né? Com todos os materiais que a gente já sabe que os fundos vão pedir. É claro que cada fundo vai ter uma especificidade ou outra, mas o grosso é o mesmo. E você conseguir ter uma conversa fluida, porque cada fundo tem a sua rotina de aprovação, então tem os comitês de investimento, e aí você tem que entrar na lógica deles, né? Você está fazendo uma venda também. É igual vender um apartamento, né? Vai ter um processo de tomada de decisão, vender um contrato de dívida é a mesma coisa, né? Um CRI ou outro formato de captação. Então... E é claro, né? Precisa ser um bom projeto, precisa ser uma incorporadora já com um track record, tudo isso ajuda. Mas essa conversa ser bem feita vai se traduzir talvez numa taxa melhor ou às vezes em contratos melhores, né? O Edilson sabe bem, não é só uma questão também de você conseguir o menor juros. Ou só conseguir o recurso ou conseguir os juros juros que você consiga pagar ou melhor. Né? Porque às vezes esses contratos são complexos, né? Então ter bons termos de contrato às vezes é mais importante do que ganhar meio ponto de juros, entendeu? Que aliás aqui nessa parte do contrato é uma novela, né, Edilson? Porque sempre chega, né, os contratos são super difíceis de entender, né? Não, e você vai fazer um plano empresário com o banco, você já tem uma certa exigência que é absurda, né? Então, ou seja, a quantidade de documentação que você tem que entregar, tudo é uma coisa colossal, né? Quando você vai para o fundo, isso piora umas 5 vezes. Por isso que, a partir do momento que você decide por um fundo que fechou as bases da negociação com eles, até você assinar, até você ter o primeiro aporte do fundo, nós estamos falando de 60 a 75 dias, né? Porque essas idas e vindas aí dos contratos é absurdo, né? Voltando um pouco aí, você viu que eu até dei uma respirada, eu tomei uma água aqui com a pergunta que você falou aí, para não falar mal dos fundos, tá? Isso é importante. Mas eu acho que falta um pouco mais a gente ter acesso às pessoas que decidem nos fundos. A gente trabalha bastante com analistas, eles são muito bons no que eles fazem, só que eles não conseguem ver as variações do negócio. O analista está analisando lá, ele falando, o mercado de São Paulo parou. Tá, mas eu estou em Diadema. O meu produto, eu não estou vendendo um apartamento de 2 milhões. Esse parou. Classe média parou de consumir, né? Eu estou vendendo um produto de $500 mil, né? Esse produto eu estou vendendo. Tá aqui minhas vendas. Minhas vendas não são fake. Eu apresento aqui todas elas, né? Então, ou seja... Eu acho que falta um pouco mais a gente ter condições de você está perguntando os pontos que fazem o fundo desistir ou não de uma operação. Acho que falta mais eles virem para a mesa mesmo, não só ficar no Excel, entendeu? Só na planilha. Eu costumo falar para vocês, sempre briguei com vocês, cara, vamos lá para Diadema. Sim. Vamos lá, eu quero mostrar o nosso empreendimento, quero mostrar a cidade para vocês. Existe um preconceito, às vezes, da pessoa que está analisando. Que ela não conhece. Nós estamos aqui no eixo aqui dos nossos empreendimentos, eles ficam na margem da Robert Kennedy. Robert Kennedy é uma avenida que chega aqui no Shopping Morumbi, né? Então você pega o trólebus lá que sai lá de Diadema, lá em 25, 30 minutos você está dentro do Shopping Morumbi. Então, quer dizer, não é uma cidade distante, é uma cidade que está aqui do lado. É um bairro, praticamente. São Paulo cresce tanto que já virou um bairro, praticamente, né? Eu gosto sempre de levar as pessoas lá, né? Você também, quando a gente começou a negociar lá, a primeira coisa que eu fiz foi te levar lá, colocar no carro e fomos lá para você ver o que nós estamos vendendo. Então, acho que falta um pouco disso dos analistas, eles sentarem um pouco na mesa e vir conversar com a gente, olhar na nossa cara, né? Porque a gente tem acesso ao fundo, ao head do fundo lá. Só que ele joga numa mesa que a gente não conhece os analistas que estão fazendo. Às vezes o cara pega e fala assim, não, o seu custo de obra eu achei que está muito baixo. Pô, mas baseado em que você usou? Quer vir ver minhas planilhas? Vamos aqui, eu trabalho com sistema. Abro para você o sistema, você entra aqui e esmiuça o que você quiser. Tá aqui, acabei de entregar um prédio. Nesse teu ponto aí, Lúcio, eu lembro quando, né, no primeiro clique que a gente fez, eu lembro que o Lute, que até convidei ele para estar aqui, ele não veio, depois a gente fala com ele. Ele foi o único cara que foi na obra, né? Sim. E ele era um cara, né, que é um pouquinho diferente dos outros fundos, assim. Ele ia lá olhar mesmo. E essa questão de custos, eu lembro que era uma dúvida também. Porque, pô, como é que consegue entregar tão barato?
E aí o Lute, visitando a obra, ele percebeu que vocês tinham um tipo de uma loja lá dentro do terreno. Então, tudo que você pega, você tem que devolver. Tem um controle de estoque bem bom lá dentro da obra, sim, que o Lute falou que nunca tinha visto nenhuma outra obra. O pessoal gosta da lojinha. Exato. Esse é o tipo de detalhe que faz diferença, que eu acho que é o teu ponto, né? Que às vezes um analista que está seguindo ali um padrão... Vendo planilha, né? Acaba perdendo, né? Acaba perdendo a oportunidade. Eu acho que vai bastante disso que eu falei. A gente gosta do negócio. Então, a gente está sempre em cima do negócio, né? Não é que, começou o prédio, beleza, agora deixa lá e vamos embora a hora que acabar. Não, a gente está em cima toda hora, né? A gente tem ferramentas, inclusive, de gestão lá que a gente recebe imagens do empreendimento o tempo que a gente quiser. É muito legal. Mostrei ontem para vocês. Isso que você falou é muito verdade. Assim, nessa captação, teve um analista, né, que falou, pô, esse empreendimento tá micado, ele falou para mim. Tá só com 20% de vendas. Só que ele não tinha visto que a gente tinha começado a vender há 4 meses, né? Então eu tava vendendo 5 apartamentos por mês. Então o cara olhou um número, né? E não fez análise, né? E isso acontece muito. Então por isso que quando eu fiz o argumento, conversei com ele começou a olhar. E ele falou, pô, na verdade não tá micado, né? Tá vendendo num ritmo... Tá vendendo bem. Exato. E aí eu fiz a planilha do anterior e mostrei pra ele como vocês foram vendendo nesse ritmo, terminou a obra e vocês estavam com 100% vendidos, né? Aí ele olhou. Que a TOTVS, ela começa mais tarde, né? Você trabalha diferente do resto, né, Gilson? Você começa a vender mais tarde que o padrão de mercado. Não, a gente faz o lançamento e se o RI não saiu, a gente começa a obra. Assim que aprovou o projeto, a gente tem que colocar o RI para aprovação, né? Mas se o RI não saiu, a gente já começa a trabalhar na obra já, né? Então, ou seja, a obra ou ela começa antes ou ela começa junto com vendas. Isso acho que dá um pouco mais de confiança para o consumidor também, né? Uhum. Porque você chega lá, o cara compra um prédio de $500 mil e de um terreno vazio, né? Então, ou seja, ele viu um monte de perspectivas e de plantas na parede, né? E no book que ele está levando para casa. Mas se ele chega lá no stand e já vê um volume de pessoas trabalhando, a obra toda já tem um prédio saindo, já tem uma coisa acontecendo ali. Ele não está indo num estacionamento vazio. Entendi. Entendeu? Então eu acho que isso é um argumento de venda bem forte, né? E o prédio, hoje, por exemplo, nas nossas redes sociais, a gente colocou lá a explicação, por exemplo, a gente está acabando a fundação e a fundação representa perto de 20% a 25% do valor da obra, né? E ela está debaixo da terra, né? Então, ou seja, ninguém viu nada ainda, né? Uhum. Eu mostrei as fotos para vocês ontem lá, vocês viram uma laje, né? Só para baixo. Sem concreto ainda, vai ser concretada daqui a pouco. Subsolo. E ali já tem um certo volume investido ali, né? De trabalho e de recurso, né? Bastante. Então, ou seja, o cliente ainda, ele viu que tem gente trabalhando, mas ele não enxergou nada. A hora que você começa a subir o prédio, acho que as vendas, inclusive, tendem sempre a melhorar cada vez que o cara vê o prédio subindo, né? O consumidor vê o prédio subindo, ele tem mais confiança, né? Então, Edilson, acho que eu queria te fazer a última pergunta aqui pra gente fechar aqui, né? Esse podcast aqui, né? Eu queria perguntar pra TOTVS, né? Eles não tiveram aqui seus sócios aqui, mas tô perguntando pra empresa, né? Quais são os desafios da TOTVS agora? Olhando pra frente aí, né? O que vocês precisam para executar o plano de vocês aí? Então, nós temos esse pipeline aí de perto de 300 milhões aí já sendo negociado, né? Desses valores, a gente tem um prédio em andamento e um outro para ser iniciado, e os demais a gente ainda carece de fechamento ainda dos terrenos, tudo. Temos a meta aí de atingir os 500 milhões em 2025. Então, neste momento, o serviço que a Action está fazendo junto com a gente, inclusive, aí, é buscar funding, né? De preferência, nesse primeiro empreendimento que nós estamos fazendo, vai ser via CRI, né? Mas de preferência aí é buscar alguém que entre com a gente no negócio, né? A gente gostaria de transformar a dívida em ações, né? Então, isso acho que você acaba favorecendo alguns imóveis, alguns empreendimentos. No final da conta lá, ele não seja vantajoso, mas se eu tiro o peso da dívida do funding no negócio, ele acaba se transformando num bom negócio. Então, ou seja, se eu tiro um peso de dívida aí nós estamos falando de 11 mais IPCA e a pessoa entra no equity com a gente, né, esse negócio sai de 13 e vira um outro resultado que, dividindo depois com um parceiro aí, ele se transforma num negócio interessante. Então a gente tem bastante coisas assim que, quando você joga o peso da dívida, ele acaba deixando de ser interessante, mas que caberia se a pessoa estivesse entrando na parceria com a gente. E então, em relação à execução, Edilson?
execução tem algum receio aí? Tem alguma coisa aqui? Não, mas eu acho que assim, esse pipeline desenhado, inclusive um trabalho que o Léo fez aí, exaustivo aí, a gente tem aí um lançamento acontecendo a cada 6 meses, 7 meses, se não me engano, de um para o outro. Meses, é. Isso é o que é necessário para você conseguir ter uma sinergia entre os negócios, entendeu? De tirando as equipes conforme elas vão acabando e alocando elas no outro empreendimento, enquanto você vai cuidando de RI, cuidando de documentação, cuidando de todas as licenças e documentos necessários para o empreendimento acontecer. Então, ou seja, se a gente está sempre correndo um em obra, o outro iniciando e o outro já começando as tratativas, é o ciclo necessário para transformar a empresa de patamar. E é saudável, essa forma que a gente desenhou ainda, ela continua sendo saudável, continua bem na mão nossa, né? A gente tá tranquilo e confortável com esse desenho que a gente fez. E agora é atrair os parceiros certos aí para que a gente consiga atingir o objetivo aí. Legal. Dilson, obrigado por ter vindo aí. Queria agradecer vocês, né? Assim, a gente já tá com a TOTVS. Eu conheço você, acho que há uns 20 anos já, não sei. Mais ou menos. E assim, sempre admirei muito o trabalho de vocês. Eu acho que a empresa é incrível, né? Por isso que eu defendo muito a TOTVS, né? E a última captação deu super certo. Essa que a gente está fazendo agora já deu. Já deu. A próxima, né? A gente vai começar a ir para campo agora. Quem quiser conhecer mais sobre a TOTVS, redes sociais, vocês estão como aí? Nosso site agora está unificado, inclusive. Antes a gente separava bastante a construtora que empreende. Hoje está tudo junto. Então é totsconstrutora.com.br. Também estamos no Instagram. Então é fácil de achar aí informações tanto do varejo quanto dos empreendimentos. Aí. E quem quiser, né, entender um pouquinho mais sobre a oportunidade de investimento, né, os fundos que quiserem aí participar das rodadas de captação de CRI, pode procurar a gente ou o próprio Edilson mesmo, tá bom? Tá Maravilha. Bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Um abraço. Tchau.